gravar aqui. Obrigada. Apareceu aí para que tá gravando? Apareceu. Tá, ok. Então vamos lá. A Gabriela, ela está falando a respeito de telhado verde, então ela vai fazer uma comparação da viabilidade econômica frente aos sistemas tradicionais de cobertura. Então ela vai fazer uma análise comparativa. E aí ela trouxe os seguintes tópicos que ela vai abordar na sua revisão bibliográfica. Ela primeiro vai falar sobre a sustentabilidade, ok, né? Principalmente quando a gente está falando de temas relacionados ao meio ambiente, né? Reaproveitamento de resíduos, qualquer coisa nessa parte ambiental, a gente tem que falar dessa questão da sustentabilidade, tá? A gente tem que falar dos conceitos, nós temos que falar da situação da construção civil no atual cenário, tá? E a gente pode destacar isso de forma mais resumida, né? Integrando e contextualizando esse assunto na introdução, tá? Então, ela vai falar sobre a sustentabilidade, então ela vai falar sobre os conceitos históricos, né, a importância disso na construção civil, né, e esse ponto aí, né, dessa questão estatística, né, é muito importante ser destacado. As medidas para fortalecer a ideia e reforçar a adoção da sustentabilidade. Eu achei ótimo esse tópico, né, eu não tenho o que dizer a respeito, tá? Bom, e aí ela vem falando sobre o telhado verde, ok, né? Então ela vai falar um pouco a respeito desse telhado verde, né? É isso, tem que mostrar o conceito do que você está trabalhando. Então ela vai mostrar também a classificação, ela vai mostrar também os benefícios, né? Vantagens e desvantagens de utilizar esse tipo, e também a questão da implantação, o custo e a vida útil desse sistema construtivo, tá? Que é justamente o ponto do trabalho dela, né? Que ela está fazendo justamente essa análise. Então, é importante trazer esse enfoque, tá? E aí, depois, ela vai tratar de um tópico específico falando sobre os telhados tradicionais. Né? Então, ela vai trazer toda a abordagem desses sistemas tradicionais, e no caso, ela vai abordar sobre as lajes pré-moldadas, laje maciça e as coberturas em madeira. Tá? Então, ela vai falar sobre isso, vai falar também a questão das técnicas e das normas, né? Enfim, isso é importante destacar para cada um desses sistemas construtivos, tá? E, além disso, ela vai falar sobre a lei de incentivo, também muito importante, né, esse destaque, esse enfoque que ela deu aqui na questão do trabalho dela, tá? Bom, é interessante também, Gabriela, como sugestão, você acrescentar um tópico, né, apesar de você ter falado, vai falar a respeito do custo, especificamente, né, em cada uma dessas composições, desses sistemas construtivos, é importante que você traga, né, para o leitor um tópico específico explicando como que é feito, né, essa composição de custo, tá? Não precisa aprofundar muito, mas explica assim de forma resumida como que é feita essa composição de custo, né? Porque a gente sabe que na hora da gente elaborar um custo, né, de um determinado serviço, né, a gente tem vários requisitos, questão da mão de obra, né, questão do material, colocar um tópico explicando de forma geral a respeito dessas composições desses serviços, tá? Que isso vai ser importante até mesmo na hora de você construir a sua metodologia, porque você vai ter que comparar, né? A sua ideia é fazer essa comparação, então é importante ter isso em destaque, né? Mesmo você falando individualmente para cada um dos sistemas, tá bom? Bom, de forma geral, era isso. Eu acho que você abordou de forma correta os pontos, né? Eu só queria acrescentar isso para dar um valor, agregar maior valor ao seu trabalho. Bom, então vamos para a Tarlane. Ô, professora, quando eu estava fazendo, eu fiquei meio na dúvida, porque igual, eu coloquei aí os tópicos de conceitos e tal. Só que eu pensei que seria meio um estudo em diversos sites e pesquisas diversas que eu faria depois no projeto.
Aí eu fiquei na dúvida se eu deveria colocar nas referências bibliográficas alguma coisa relacionada a cada um dos conceitos que eu falaria, ou alguma coisa do tipo, ou alguma coisa mais geral. Porque aí eu coloquei mais informações assim, que com certeza eu pesquisaria nesses locais, não Sim. de conceito, essas coisas. Aí eu fiquei só na dúvida nisso. Não, você até poderia colocar a respeito disso, né? Os locais em que você buscaria os conceitos. Mas eu só queria entender quais são as referências que você pretenderia utilizar no seu trabalho, tá? Quais referências que você está visando no seu trabalho. Então, estou vendo aqui as normas, né? Você vai estudar essa norma, vai apresentar, abordar a respeito dela, né? Então, eu queria entender mais a respeito disso. É claro que quando você for escrever o trabalho final, tá? Que é a entrega, você tem que colocar todas as referências, tá? Todas as referências que você utilizar para fazer algum conceito, alguma coisa assim, né? Que está escrito no seu texto, você vai ter que referenciar lá. Aqui eu só queria ter uma visão, tá? De quais referências você está pretendendo utilizar, né? Para fazer o seu trabalho. É claro, não vai ser só esses, né? Claro que vai surgir mais, mas eu queria analisar de forma preliminar, né? O que você está pretendendo estudar, o que você está pretendendo incluir no seu trabalho, ok? Sim, é porque igual quando eu estava pesquisando, eu via que o telhado verde não tem uma norma, né? Pelo menos Uhum. onde eu vi. Aí eu teria que buscar essas informações, conceitos e tal, em vários sites, não em normas ou igual eu coloquei aí, um manual de manutenção e tal. Aí eu fiquei Uhum. na dúvida nisso, se eu deveria colocar sites que eu usei nessas referências ou não, ou só mais normas e essas coisas assim bem específicas que eu. Olha, uma coisa que eu sugestão para vocês, não utilizando um catálogo para manutenção, ok, não tem problema, você pode referenciar esse catálogo, tá? A questão do site é algo muito delicado, porque não é uma base muito interessante de ser referenciada, tá? Eu até entendo que é difícil encontrar algo específico, né, a respeito do telhado verde, porque realmente não tem um normativo brasileiro, tá? Mas a minha sugestão é você tentar procurar em tentar ver se tem alguma norma estrangeira que aborda a respeito desse assunto, tá? É, é, e aí, nesse caso aqui, você colocou, né, um site aqui, né? Eu Pra ver coloquei se... da certificação, né? Ah, Que tá. aí Não, é o sem site problema. específico para certificação. Tá. Não, não, ok. Não, eu acho que nesse trabalho em específico, você não precisaria colocar esses links, né, esses sites aí, ainda não, tá? Só mesmo trazer uma abordagem mais simplificada, né, do jeito que você colocou aqui, do que você pretende utilizar, tá? Quando você for escrever, tá? Não coloque esses sites. Tenta procurar uma outra fonte, tá? Até mesmo um artigo, mesmo que não tenha uma norma, mas um artigo que fale a respeito de alguma aplicação de telhado verde, que eu acredito que tenha, tá? Ou uma dissertação abordando sobre esse assunto, tá? Não coloca site. Pode até usar catálogo, manual, né? Pode até fazer essa busca, né? Em uma determinada empresa reconhecida, tá? Mas não utilize um site em específico. Sites, tá, gente? Vocês podem utilizar como fonte de imagem. Aí sim, vocês podem utilizar, mas nunca para fazer uma referência de algum conceito ou de algum termo. Ok, Entendi, Gabriela? obrigada. Ok. De nada. Vamos lá para Tarlane.
Bom, a Tarlane, ela está falando, só abrir aqui o dela. Ela vai falar a respeito de um estudo de caso a respeito da regularização fundiária de imóveis rurais junto ao cartório de registro de imóveis através do georreferenciamento e certificação no INCRA. Então, ela está trazendo os seguintes tópicos: regularização fundiária de um imóvel rural. Então, ela vai trazer aí alguns conceitos a respeito desse assunto específico, né? As exigências e requisitos, né? Dificuldades enfrentadas pelos proprietários de imóveis rurais. Ok. E aí ela vai trazer o conceito de 2 pontos que são importantes para o trabalho dela, que é o georreferenciamento e a certificação do INCRA. Então, quem está lendo precisa entender a respeito desse assunto. Então, ela tem que trazer esses pontos aqui. Ainda vai abordar a respeito, né, do georreferenciamento. Então, ela vai trazer essas leis, né, decretos e normas, né, a respeito, né, desse georreferenciamento. Vai falar sobre a técnica e também sobre o certificado do INCRA, levantamento de confrontações, né, e outros tópicos aqui relacionados. E ainda vai trazer, né, os trâmites de regularização em cartório de registro de imóveis, né? Então, vai conceituar aí, fazer um estudo a respeito das leis, né? Essa questão do uso campeão, né? Retificação de áreas, extremação, né? Averbação, né? Então, no seu caso, eu acho que foi bem pontual, assim, né? A respeito dos tópicos que você vai abordar, tá? Acho que, no mais aqui, eu ainda não consegui ver ainda um ponto que você poderia acrescentar a mais na sua referência bibliográfica. Eu acho que já está abordando tudo aí a respeito do seu estudo, tá? Bom, é importante, tá, gente, quando vocês forem fazer o desenvolvimento do trabalho, sempre fazer essas confrontações do que vocês vão trazer na metodologia, tá? Que há outras palavras para escrever a nossa metodologia, tá? Então, se vocês precisam conceituar alguma coisa na metodologia, né, que vocês, tem que conceituar isso, não coloquem lá, traga a bibliografia do que não for abordado no texto, né, nas referências, vocês voltam lá e acrescentam esse tópico, tá? Bom, no mais aqui, ok, ela trouxe aqui, né, as Aproximar. biografias, né? Sim. Eu fiquei na dúvida se precisava colocar alguma coisa relacionada do estudo de caso no desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. Há necessidade ou não? Que você vai tratar, algum conceito que você vai tratar especificamente. Porque o estudo de caso, tá? Ele vai ser abordado, o objeto, né, do estudo de caso, ele vai ser abordado, então, dentro da a primeira parte da metodologia, né, como eu havia abordado para vocês, vai ser, né, toda aquela parte em que vocês classificam, né, trazendo os tópicos, né? Então, o primeiro tópico que você deve trazer dentro da metodologia tópico falando do objeto de pesquisa, né, do seu estudo de caso. Então, dentro desse tópico, você vai caracterizar o seu estudo de caso. Então, lá você vai falar aonde que é o estudo, que é o seu objeto, como é que ele é, as características
dele, a localização dele, escrever a estrutura, né? O que é que você vai abordar no seu estudo de caso. Se você tiver alguma coisa, por exemplo, um estudo de um documento específico, né, daquela, que você vai precisar fazer um estudo daquela residência, não sei, enfim, e precisa conceituar esse documento, tenta jogar lá na bibliografia, tentar achar um local para você da bibliografia, tá? Mas a questão das características, né, desse estudo de caso, desse objeto, ele vai dentro das próprias palavras, as características do seu objeto, porque a gente pensa que não existe, que não tem uma referência a respeito disso, né? Um caso ali apresentar as características desse da metodologia, né? Na hora de fazer características, por exemplo, né, quem está fazendo está buscando esses dados em um projeto, em anexo, né? Mostra justamente as características do objeto de estudo, aí pode fazer isso também, né? Claro, né? Que, de certa forma, você está caracterizando o objeto, mas você está partindo de um determinado ponto, né? Que, no caso, é o projeto, né? O projeto daquela edificação, daquele terreno, enfim, tá? Mas se tiver algum ponto específico que você vai tratar daquele estudo de caso, né? Uma técnica, por exemplo, uma técnica de levantamento daquele estudo de caso, você deve tratar antes lá na revisão bibliográfica, tá? Isso vale tanto para você, Tarnane, quanto para a Gabriela. Mesmo a Gabriela não tratando especificamente de um estudo de caso, mas ela está fazendo um comparativo, né? Então, se ela vai utilizar de uma técnica para fazer o comparativo, né? Ela também tem que abordar, né, essa técnica, conceituar essa técnica lá nas referências bibliográficas. Ela tem que trazer esse ponto lá e explicar, né, porque com certeza tem base bibliográfica disso, tem referências a respeito disso, né, então ela tem que abordar isso nas referências bibliográficas. E aí, quando ela for falar lá na metodologia, ela vai detalhar como que ela vai aplicar, né, essa técnica no trabalho dela. Né? E aí você vai escrever com as suas próprias palavras, certo? Beleza, Glaucimar. Bom, gente, eu acho que é isso a respeito do trabalho de vocês. Não vi muita coisa que precisava ser corrigida. Acho que vocês foram muito bem aí, né, nessa questão de eu entender como que vocês vão escrever, né, o trabalho de vocês, principalmente na parte bibliográfica, tá? Peço que se atentem a respeito das normativas, tá? Para referenciar, para fazer referências e citações, tá? Nós vimos as normas no início do nosso curso, né? Então é importante a gente retornar, tá? Pegar essas normas a respeito das referências, das citações, né? Para fazer isso no texto, tá? Mais alguma dúvida, gente? Acho Não? que não, Glaucimar. Só uma duvidazinha. As aulas vão finalizar dia 13? Deixa eu só olhar aqui. Bom, as aulas mesmo vão terminar no dia... no dia 13 já começa os exames especiais, é a semana dos exames especiais, tá? Então, essa semana do dia 13 ao dia 17 são os exames especiais, tá? E vai finalizar mesmo no dia 17 de setembro. Uhum, não, beleza. Eu tô vendo que o tempo tá bem.
Nós temos 2 semanas aí, basicamente, para 2 semanas e meia, vamos colocar assim, para encerrar a nossa disciplina, né. A gente agora, toda a parte conceitual eu já passei para vocês, né, essa disciplina é pequena, ela não é muito grande, né, mas eu já passei tudo, para vocês, agora é mesmo tirar essas dúvidas da construção do trabalho de vocês, tá. Eu acho que hoje eu vou passar para vocês a questão do plágio, tá, que vai ser uma coisa que o Cefet está implementando agora, tá, nas construções do TCC, tá, que é fazer a verificação do plágio, tá. Se bem que hoje está previsto eu fazer a correção dos trabalhos de vocês, né. Mas eu vou passar essa leitura do plágio para vocês entenderem o que que é plágio, tá. A gente tem que evitar o máximo possível o plágio. Muitos professores, né, estavam reclamando muito disso, que estava tendo muitos alunos que, não estavam referenciando algumas coisas, tá, porque as referências bibliográficas, tá, e até mesmo a introdução, a gente usa referências, tá, a gente usa de citações, né, abusa de citações indiretas, tá, tentar evitar ao máximo citações diretas, ok? Então, a gente pode fazer referências, né, citações ao longo de uma introdução, né, e toda a revisão bibliográfica ela tem que ter uma referência, tá? Ela tem que ter uma referência. E a gente estava percebendo que muita parte do que estava escrito, né, principalmente nas referências bibliográficas, não estavam sendo referenciadas e muitas delas, né, fazia de uso de citação indireta, enquanto era uma citação, na verdade, era uma citação direta, né? A pessoa totalmente transcreveu o que o autor escreveu ali no texto, tá? E isso a gente deve evitar, ok? Se não é uma citação indireta, a gente faz uma citação direta, né, faz aquelas observações, né, que foram abordadas a respeito, né, recua, faz o recuo, né, à esquerda, né, e faz a citação direta, né. E aí o plágio, né, é uma coisa que é muito séria, é crime, tá, plagiar, né, então tomem muito cuidado na hora de escrever, ok? E eu vou passar essa leitura para vocês entenderem, tá? E o Cefet agora só permite a pessoa apresentar na banca, né, após passar em um sistema de plágio, tá? É um programinha em que você lança o seu arquivo, né, o seu trabalho, ok? E ele gera um relatório de plágio, né, de porcentagens de palavras copiadas de outros trabalhos, tá? Então, ele faz a porcentagem de palavras que foram totalmente, literalmente copiadas de outros autores, tá? Tem uma determinada porcentagem, né? É limitado, eu acho que pode ter, eu acho que no mínimo 10% de palavras copiadas, eu não sei qual que é a porcentagem limite, né, que você pode ter de palavras copiadas, porque a gente deve pensar, né, que muitas das vezes a gente não consegue substituir um termo, uma determinada palavra. Mesmo porque é um determinado conceito, não tem como a gente falar de outra forma, né? A gente precisa usar aquela palavra. Então, o programa, ele às vezes ele é falho nesses quesitos, né? Então a gente passa aí uma determinada porcentagem por causa desses critérios, tá? Então, para já algo muito sério, né? Então, vou passar essa leitura para vocês lerem, né? É importante vocês fazerem essa leitura, ter um entendimento a respeito disso, né? A respeito da questão do plágio. E aí vocês tentem escrever, elaborar para a gente
tirar as dúvidas, tá? Não deixa muito para cima da hora, não, senão vai acumular muita coisa, enfim, tá? Já vai escrevendo, já vai pontuando as dúvidas, né, para a gente esclarecer aqui no nosso momento 5, ok? Mais Ok. alguma dúvida, pessoal? Não, por mim não. Por mim também não. Beleza, gente. Eu vou corrigir aqui o trabalho de vocês e vou tentar lançar a nota aqui também, tá? Só está faltando corrigir esse trabalho, né? Aí vai ter a apresentação, né? E o trabalho escrito, né? De vocês. E está faltando corrigir os questionários, tá? Eu estou esperando finalizar, né? Para eu poder finalizar a nota final, né? Porque o questionário ele tem uma determinada pontuação do nosso que eu havia planejado para vocês. Se eu não me engano, os questionários que vocês responderam, eles vão totalizar 15 pontos, né? Então aí eu vou verificar, tá? E vou fazer a correção também. Tá joia? Então é isso, pessoal. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente se encontra na próxima semana, na próxima quarta-feira, ok? Ok, boa noite, Gosma. Boa noite, Boa noite. gente. Até mais, viu? Boa semana. Obrigada, você também. Obrigada. Até mais, gente.